Olá, olá pessoal, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal Filhos da Luz e é um grande prazer tê-los conosco pela primeira vez ou mais uma vez, seja bem-vindo e desde já convidamos você a voltar e a dar uma olhada, dar uma passeada aqui pelo canal, ver os outros vídeos, né? E antes de entrarmos aí no nosso tema de hoje, fica o convite. Dê uma olhada nos outros materiais aqui do canal, nos outros vídeos, no Instagram, acesse o Instagram, @filhosdaluz58 e também o Facebook, só colocar Filhos da Luz. Você vai encontrar vários materiais de diferentes tipos passeando aí pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, lembre-se que aqui você sempre é muito bem-vindo e muito aguardado, tá bom? Muito bem, então pegue a sua Bíblia aí, pegue o seu material para a gente poder bater um papo hoje, no nosso sermãozinho aqui, que você se sinta à vontade e que seja um momento de bênção, né? Então se prepare, fique aí no lugar confortável, pegue a sua Bíblia e vamos nessa, vamos estudar um pouquinho a Palavra de Deus, vamos verificar, vamos ouvir mais um pouquinho do que Deus tem para falar para a gente nesse dia. Então eu te convido, pegue a sua Bíblia e deixe a sua Bíblia em mãos e vamos orar. Então pegue a sua Bíblia e feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, que o Senhor se faça presente nesse estudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Então pegue aí a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, ok? E, bom, enquanto você vai abrindo, eu vou passando aqui algumas orientações. Se você preferir, pausa o vídeo, abre a sua Bíblia com calma, não tenha pressa, procure tranquilamente o Evangelho de Mateus, não tem pressa, não tem problema. Se você preferir, pausa aí o vídeo, abra a sua Bíblia e depois você volta, tá bom? Se você acha que está muito rápido ou que não está dando tempo para encontrar os textos bíblicos, pausa o vídeo, acha o texto e depois volta, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos aí dar uma passeada por alguns textos bíblicos, mas vai ser algo legal, vai ser algo gostoso de se fazer e vamos ver ali alguns pontos diferentes da palavra de Deus. É o seguinte, antes de nós lermos o primeiro texto do nosso sermão, fazer uma reflexão rápida. Você já imaginou como era Jesus no dia a dia? Porque nós talvez conhecemos bastante de alguns momentos da vida de Jesus, de algumas ocasiões, mas você já parou para pensar em como era Jesus no dia a dia? Como era Jesus com a sua família? Como era Jesus com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus discípulos, durante o dia a dia, no dia a dia, nas conversas diárias? Será que Jesus era alguém amável? Será que Jesus era alguém simpático? Alguém amigável? Alguém agradável? Como será que era Jesus? Você já parou para pensar nisso? Você já tentou imaginar como era Jesus no dia a dia, nas relações diárias? Muito bem, a Bíblia ela não vai dizer exatamente o que Jesus fazia, né, em todos os momentos. Mas a Bíblia, e lógico, especialmente os evangelhos, né? A Bíblia vai nos mostrar, ela vai nos dar algumas pistas
vai nos dar algumas pistas de como era Jesus, de como que era a personalidade de Jesus, como que Jesus tratava as outras pessoas. A Bíblia vai nos dar algumas pistas quanto a isso, né? Como seria a personalidade de Jesus, qual era o estilo de Jesus, o modo de vida de Jesus durante o dia a dia, nas relações cotidianas. Então, vamos dar algumas olhadas nessas pistas que a Bíblia nos traz de como era a personalidade de Jesus. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Mateus, no capítulo 9. E nós vamos ler do verso 10 até o verso 13, ok? Mateus, capítulo 9, verso 10 ao 13, diz o seguinte: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, os publicanos e pecadores eram pessoas marginalizadas naquela sociedade judaica, religiosa da época. Eram pessoas marginalizadas. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos a favor de Roma. Então eles eram muito mal vistos. Eram vistos como traidores e por aí vai. E os pecadores eram pessoas aí com falhas no âmbito cerimonial da religião judaica e nas questões morais. Então eram pecadores, eram pessoas que viviam em pecado, que tinham os seus pecados. E tanto esses pecadores quanto os publicanos eram pessoas mal vistas naquela sociedade. Eram pessoas que eram marginalizadas, eram pessoas renegadas dentro, digamos assim, da igreja da época, da sociedade religiosa da época. Eram pessoas renegadas pelos fariseus, que eram os mestres da religião, que eram os mestres ali da religião daquela sociedade ali daquele tempo, né? Então os publicanos e pecadores, eles eram muito mal vistos pelas pessoas ao redor. E o interessante é que Jesus recebia essas pessoas. E o mais interessante, essas pessoas, publicanos e pecadores, que eram renegados, eles vinham até Jesus, como diz o verso 10. Os publicanos e pecadores vinham até Jesus. Isso mostra que eles tinham prazer na presença de Jesus. Isso mostra que essas pessoas, elas encontravam em Jesus a paz que elas não encontravam lá fora. E aqui a gente abre um parênteses. Na nossa sociedade de hoje, para você que é alguém que frequenta a igreja, você que já é um cristão, né? As pessoas que, de acordo com a Bíblia, vivem em pecado, será que essas pessoas se sentem bem do nosso lado? Porque as pessoas da época de Jesus se sentiam bem ao lado de Jesus. E será que elas se sentem bem hoje do nosso lado? Uma reflexão a se fazer, fecha o parênteses. Então, quando a gente olha e encontra a Bíblia falando que publicanos e pecadores vinham até Jesus, a gente compreende que Jesus era alguém amigável, vai? Já é uma pista. Jesus parece ser um homem
agradável de se estar perto. Porque os marginais da época, aqueles marginalizados, vinham até ele e encontravam a paz que não encontravam em lugar nenhum. Então, a primeira dica está aqui. E tem um texto que vai reforçar essa dica, que está em Marcos, capítulo 2. Vamos agora para o Evangelho de Marcos. Um pouco para frente, lembrando, se você quiser, pausa o vídeo e abre lá em Marcos 2 e depois volta. Vamos lá. Vamos para Marcos, capítulo 2. Vamos lá, vamos ler aí apenas um verso em Marcos, capítulo 2, que vai aí concordar com a ideia que nós acabamos de falar. Marcos, capítulo 2, verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então Marcos vai falar o seguinte: esses publicanos e pecadores eram em grande número e eles seguiam a Jesus. Então as pessoas odiadas da época encontravam paz, encontravam amor em Jesus. Guarda essa informação. Então já temos aqui duas pistas que nos dão a entender, pelo menos por enquanto, que Jesus era alguém agradável. Muito bem. Ainda no Evangelho de Marcos, vamos agora para o capítulo 10. Vamos lá. Vamos lá para Marcos, no capítulo 10. Vire aí algumas páginas para frente. Marcos, no capítulo 10. Vamos ler mais um relato. Agora vamos ler do verso 13 até o verso 16, que fala o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então a gente vê também, mais uma coisa que nós vemos é que Jesus, ele tinha contato com as crianças. Jesus, ele tinha proximidade com as crianças. E aqui vão dois pontos importantes. Primeira coisa, criança não fica com qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que consegue cativar uma criança. Não é qualquer pessoa que consegue ficar do lado de uma criança e fazer a criança ficar bem, ficar feliz. Criança, ela fica meio assim com determinadas pessoas. Criança gosta de gente alegre, gente que brinca. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é: um pai e uma mãe não colocam o seu filho nos braços de qualquer um. Um pai e uma mãe não levam os seus filhos para serem abençoados por qualquer um. Então a gente consegue entender nas entrelinhas desse texto que Jesus, ele tinha a confiança das crianças, de certa forma, e também dos seus pais. Jesus tinha a confiança dos pequeninos e também dos adultos. Então Jesus era alguém que trazia confiança, alguém em que as pessoas confiavam, em quem não temiam.
Alguém em que eles queriam que os seus filhos estivessem perto de Jesus. Eles queriam que Jesus tivesse contato com os seus filhos, né? E Jesus tinha esse contato. Jesus fazia questão de ter contato com as crianças, tanto é que no verso 16 fala que Jesus tomou no braço. Então Jesus não se contentou em ficar à distância. Jesus tomou no braço. Pode ser no colo, pode ser abraçar, não sei. Mas Jesus manteve contato com essas crianças. O que nos dá mais ainda, nos dá a entender de que Jesus devia ser uma pessoa agradável de se estar, tanto para os adultos quanto para as crianças, ok? Muito bem, então já temos aqui mais uma pista, ok? Vamos agora para o nosso último relato, para a nossa última pista. Evangelho de João, um pouco para frente. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 8, ok? Vamos lá. Vamos para João, Evangelho de João, no capítulo 8, tá bom? Vamos lá. Perdão, gente, perdão. Não é João capítulo 8, é João capítulo 4. Me confundi, desculpa. Agora sim, João capítulo 4, ok? Vamos ler dois versos. Mas antes de ler, esses dois versos que a gente vai ler estão dentro de uma história. Eu vou resumir rapidamente essa história. Havia uma mulher que havia tido 5 maridos, uma mulher que era de um povo rival ao povo judeu, que era o povo que Jesus pertencia. Ela era mulher, o que já era o suficiente para torná-la marginalizada. E ela era vista de uma forma muito ruim. E um belo dia essa mulher ela tinha que pegar água no poço. E essa mulher foi pegar água no poço meio-dia. A Bíblia vai falar que ela foi meio-dia, aproximadamente meio-dia, buscar água no poço. Nós estamos aqui no Brasil. E meio-dia, aqui no Brasil, já é muito quente. Já é quente. Agora imagina, meio-dia em Israel. É muito mais quente. É por isso que era costume das pessoas da época ir buscar água ou no final do dia, ou pela manhã, mas não meio-dia. Meio-dia é muito quente. E essa mulher vai buscar água meio-dia. E essa mulher, meio-dia, e um sol escaldante, vai buscar água. Aí fica a pergunta, por que ela foi meio-dia? E a resposta é muito simples, porque ela não queria ser vista pelos outros. Porque as pessoas olhavam para ela com olhos de julgamento, com olhos de repúdio, de preconceito, por conta da vida que ela tinha, da vida que ela teve, pelo menos. E ela continuava com essa vida errada. Então, por conta de toda a vida que ela já teve, e por conta da vida que ela tinha, as pessoas olhavam para ela com maus olhos. E ela queria fugir dessas pessoas. Por isso que ela foi meio-dia buscar água. E nesse momento de ir buscar água meio-dia, ela encontra com Jesus. E aí ela começa a ter uma conversa com Jesus. Leia depois o capítulo 4 inteiro para você poder entender essa história. E aí, em determinado momento, essa história acaba. E fica a pergunta, como será que estava essa mulher? Essa mulher
extremamente triste, envergonhada, ela se encontra com um homem, veja lá, se encontra com um homem que ela não queria encontrar com ninguém, e esse homem começa a conversar com ela. E aí fica a pergunta: como estava essa mulher depois da conversa que ela teve com Jesus? Será que ela, mais uma vez, saiu triste, envergonhada? É isso que vamos ver. João 4, verso 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Foi assim que ela terminou a conversa com Jesus. No começo da conversa, havia uma mulher envergonhada, que fugia de todo mundo. Uma mulher triste. E no final da conversa, nós temos uma mulher que larga o seu cântaro, que ela ia usar para pegar água. Ela esquece da água. E ela sai correndo para o meio da cidade para falar com as pessoas aquilo que tinha acontecido. Isso é absurdo. Antes, alguém completamente envergonhada e escondida. No final, uma pessoa que sai correndo para contar para todo mundo o que tinha acabado de acontecer. Você percebe o que aconteceu nessa conversa com Jesus? Essa mulher provavelmente se sentiu acolhida de alguma forma. Mas a gente pode compreender que nessa conversa com Jesus ela se sentiu de uma forma que provavelmente não se sentia há muito tempo. Ela não foi julgada. Ela não foi discriminada. Ela não foi repudiada. Pelo contrário, ela se sentiu bem-vinda com Jesus. E o resultado foi esse entusiasmo para contar para os outros, para se colocar no meio de todo mundo, coisa que ela não ia fazer nunca, nunca. E essa mulher saiu completamente transformada depois de passar esses momentos ao lado de Jesus. Muito bem, nós vimos aqui algumas pistas de como era Jesus, a personalidade dele. E nessas três histórias que nós lemos, nesses três relatos, a gente percebe que aquelas pessoas odiadas da época, elas encontravam paz em Jesus. Elas encontravam alegria em Jesus. Elas encontravam amor. Elas eram bem recebidas. Os publicanos, os pecadores, que eram renegados, encontravam paz em Jesus. As crianças, que também eram renegadas naquela época, encontravam paz em Jesus. As mulheres, que também eram renegadas na época, encontravam paz em Jesus, assim como encontrou essa mulher samaritana. E depois de todas essas pistas, vem a pergunta pra gente: o que as pessoas encontram quando vêm a nós? Porque a gente fala que a gente é cristão. Mas será que as pessoas encontram a paz e a alegria e o bem-estar que elas encontravam em Jesus? Será que as pessoas ao nosso redor encontram em nós aquilo que elas encontravam, aquilo que essas pessoas encontraram em Jesus? Será que elas também se sentem acolhidas?
Será que elas se sentem bem do nosso lado? Será que elas se sentem amadas? Será que quando as pessoas chegam do teu lado, será que quando as pessoas que não seguem a mesma religião que você, será que as pessoas que ainda não são cristãs, quando chegam do seu lado, será que se sentem bem? Será que aquelas pessoas que são odiadas na sociedade, será que aquelas pessoas que não são bem vistas no mundo evangélico, será que, não só no mundo evangélico, mas no mundo cristão, será que essas pessoas se sentem bem do seu lado? Porque elas se sentiam bem do lado de Jesus. Será que essas pessoas se sentem bem do meu lado? Faça essa reflexão em relação a você. O que as pessoas sentem quando estão com você? E lembre-se que não estamos falando de irmãos de igreja apenas. Não estamos falando das pessoas que têm a mesma fé que você, que eu. Não estamos falando das pessoas que creem nas mesmas coisas que a gente. E aquelas pessoas que vivem em pecado? Quando chegam perto de nós, será que elas se sentem odiadas ou amadas? Veja, não é aplaudir o pecado, mas é odiar o pecado e amar o pecador. Como se sentem as pessoas quando estão perto de nós? Eu quero ler para você um trecho do livro O Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen White, Profetisa do Senhor. Na página 74, do livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz o seguinte, presta bastante atenção. Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincar em sua inocente alegria, as criaturinhas dos bosques, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes por sua presença. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Nada havia para ele indigno de sua atenção, coisa alguma a que desdenhasse prestar auxílio. Ela está falando de Jesus. E ela deixa muito claro que todos sentiam alegria, paz, que todos se sentiam bem ao lado de Jesus. Lembre-se aquilo que Jesus deixou claro em João, no capítulo 13, verso 35. Se não quiser, não precisa abrir. Mas presta atenção. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu amo os irmãos de igreja? Sim, mas eu também preciso amar quem está lá fora. De novo, não é aplaudir o pecado, mas é odiar o pecado e amar o pecador. Sabe por quê? Porque eu quero ganhar para Cristo. Porque eu quero conquistar essa pessoa para Jesus. E eu não vou conquistar com ódio. Eu não vou conquistar com ira, com preconceito. O que conquista é o amor. E é isso que Cristo pede de nós. Deixa eu fazer uma pergunta. E me responda com toda sinceridade. Sim ou não? Só isso. Você é cristão? Você é cristão? Você é cristão? Se você disse sim,
presta muito atenção nesse último texto que a gente vai ler. Mas presta muita atenção mesmo. Se você diz que você é cristão, 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se eu sou cristão, eu ando do jeito que Jesus andou. E em Jesus todos encontravam paz. Todos os que quisessem encontravam. Em Jesus todos eram acolhidos. Se você esqueceu toda essa mensagem, lembra de uma frase que eu vou falar agora. Em Jesus todos têm lugar. Em Jesus todos são bem recebidos. Todos os que precisam de acolhimento, de paz, de amor, encontram em Jesus. E se eu sou cristão, eu vou fazer o que ele fez. Eu vou agir como ele agiu. Eu vou andar como ele andou. Que você decida amar as pessoas como Jesus amou. Odeie o pecado, mas ame o pecador. Porque é pelo amor que ganharemos pessoas para Jesus. Pensa nisso. Pensa nisso. E escolha hoje andar como Jesus andou e acolher como Jesus acolheu, odiando o pecado, mostrando a verdade, mas amando o pecador também. Pense nisso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nos ajude a tratarmos as pessoas da mesma forma que Jesus tratou. Pai, que em nós, cristãos, as pessoas encontrem paz, amor, acolhimento, alegria, que elas se sintam bem do nosso lado, para que louvem o Senhor, para que enxerguem o Senhor e para que te sigam. Pai, que em nós todos tenham lugar também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você for conosco. Que Deus te abençoe. Que você seja muito bem-vindo, muito bem recebido aqui com a gente. E fique ligado nos nossos outros materiais. Se você precisar de algo, estamos aqui. Mande mensagem nos comentários, no direct, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Estamos aqui para te ajudar no que você precisar. Lembre-se que sejamos filhos da luz.